beleza? Eu sou Rafael Amora. Oi, galerinha, eu sou a Bruna. E hoje a gente vai falar sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E para abordar esse tema, estamos aqui com o Dr. Carlos e a Mônica. Dr. Carlos, que é delegado, e Mônica, que é escritora e ativista. Então, por favor. Tudo bom, pessoal? Bem, eu sou o Carlos, sou delegado, sou policial. Trabalho atualmente como delegado titular, quer dizer, o chefão, né? É o chefão da parada toda. É o bambambam. É o cara lá da DSEC, né? Que é a Delegacia de Combate à Exploração de Criança e Adolescente, que em alguns estados é conhecido como DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E aí o objetivo da gente é esse mesmo, é proteger a criança e adolescente. Quando chega um fato pra gente, alguma notícia, a gente chama de notícia, né? Chegou uma notícia que aconteceu uma coisa triste com a criança, um acontecimento. E aí essa notícia chega pra gente e a gente vai apurar. A gente vai ver como foi que aquilo aconteceu. Às vezes é uma coisa muito grave, às vezes é uma coisa que é preciso que a lei, naquele momento, as autoridades, né, tomem alguma providência. Agir, né? E aí a gente vai, pela lei, obedecendo a lei, a gente vai ver cada situação em particular, o que a gente vai fazer na delegacia para proteger aquela criança ou adolescente. Bacana. Olá, pessoal, tudo bem? Depois desse grande currículo aqui do Caio, né? É o bambambam. Então, eu sou Mônica, sou assistente social, também sou escritora, autora de 2 livros, que há boatos que são muito bons. Ei, boatos. Depois a gente tem que testar isso aí, pra provar esses boatos aí. São os primeiros livros do estado do Ceará, abordar de forma lúdica e leve a temática da violência sexual contra crianças, de forma específica, mas também pode e deve chegar para os adolescentes. Mas são livros infantis? Exatamente. Só uma capa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, que bacana. Eu pensei que era livro de assunto mais sério. Não, é uma linguagem bem lúdica, uma linguagem bem leve, de fato. E também sou ativista social contra essa violência, né, essa grave violência, que infelizmente muitas e muitas crianças e adolescentes vivem, não somente no nosso estado, mas em todo o território nacional. Você vê, né? É o homão e a mulherona. A galera da bagaça toda. Só um grãozinho de ervilha aqui, Então, é né? só tamo aí pra tá. Pois Mas é, é isso galera. aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá com umas camisetas bem bacanas bonitinhas agora. Uma florzinha linda, maravilhosa. Que é sobre 18 de maio, que a senhora quer explicar pra gente, porque eu particularmente não sei muito bem. Inclusive, tô querendo entender esse assunto agora. Manda aí, Mônica. Pronto. E se eu ficar em pé perto dela, eu fico menor do que ela, não tá me chamando de senhora. Vamos lá. O 18 de maio, certo? É conhecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Isso desde os anos 2000, né? E é conhecido, né? Nós temos essa data devido a um crime bárbaro, né? Um crime hediondo, que nós chamamos, que aconteceu em 1973, em Espírito Santo, contra uma criança chamada Araceli. Ela foi sequestrada quando saía da escola, na época com 8 anos, e a Araceli ela foi brutalmente violentada, foi também, né, teve seu rosto deformado com ácido, foi violentada sexualmente. O crime teve repercussão, comoção nacional, e por isso então foi intitulado o 18 de maio, né, como lei nacional, para nos lembrar que todo dia é 18 de maio. E teve que acontecer, né? Infelizmente. Ui. Todo dia é dia de defender, de proteger nossas crianças, e nós temos então essa flor que está estampada nas blusas de vocês, que representa então a pureza, a inocência da infância, certo? Que bacana, que bacana. Então, eu queria saber dos dois agora. Vou começar a soltar as perguntas e vocês vão me dizendo aí porque queremos saber sobre esse assunto. O que significa mesmo a violência sexual contra crianças e adolescentes? Por favor, delegado. A violência, ela contra criança e adolescente, ela tem vários tipos, né? Ela não é só sexual. Então, assim, só para trazer para vocês uma explicação para vocês entenderem por que surgiu esse tema e por que a lei hoje fala tanto disso. Porque antes, alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, a criança, e você vai achar interessante isso, a criança era vista como um mini adulto. Quê? Um mini adulto. Era mesmo. Até na parte de trabalhar, né? Tudo normal. Se você for ver aqueles quadros bem antigos que eram pintados, a criança ela era vestida como se fosse um adulto. Ele era visto como um mini adulto, uma miniatura de um adulto. Por isso no trabalho infantil, né? Pois é, porque a criança não era vista como um sujeito de direitos. Ela era vista como um mero objeto. A criança não tinha fala,
a criança não podia falar, Tinha vez. não tinha vez, né? O pai que mandava em tudo, o pai e a mãe que decidia tudo. E a gente sabe que às vezes o pai e a mãe não decidem certo. E às vezes decide muito errado. Não é isso? Então o que é que acontece? A lei olhou e viu isso aí. Não, peraí, não pode ser assim. A criança ela não é só objeto. Epa, tem Ela alguma tem que- coisinha estranha, tem alguma coisa E aí começaram as leis a prever os tipos de violência. E aí começou violência física, hoje violência psicológica, o bullying, que vocês já devem saber, né? A verbal, todo tipo de violência. E dentro dessas violências, a que a gente considera mais grave. Mas por que é mais grave, né? Por que a violência sexual ela é mais grave? Porque ela vai causar um dano, não que as outras não causem, mas ela vai causar um prejuízo muito maior numa criança e no adolescente, que são pessoas em desenvolvimento. Mas eu costumo dizer que a gente está em desenvolvimento a vida toda. Então, Ninguém nunca para de aprender. então, Mas na criança e no adolescente, é diferente. você vai formar a personalidade. Né? Vocês estão na melhor fase da vida de vocês, que nós já passamos. Entendeu? É bom demais lembrar, né? Deu uma saudade. É bom demais. Então, o que é que acontece? Todo crime que envolve criança e adolescente, ele tem que ser visto com maior atenção. Exato. Certo? Verdade. E a lei fez isso na nossa Constituição. Tá? Que é a lei maior. E ela disse, quando envolver criança e adolescente, eu quero que as autoridades atendam de forma diferente. E quando for violência sexual, isso é mais grave ainda por conta do prejuízo que vai causar para aquela criança e adolescente. Além da questão do corpo, da questão do psicológico, do trauma, né? Que a criança vai levar para a vida inteira isso aí, infelizmente. Não Sim. tem que ser tratado com certa tem que ser prioridade. exato. Realmente. Com certeza. tem O que que ser. normalmente, infelizmente, a gente vê que não é o que acontece, é a questão de psicológico, né? Sim. Mas é realmente, é mais sério, né? Sim, É e aí uma quando a barra gente mais pesada. quando a gente vai falar de violência contra criança e adolescente, violência sexual, quando a gente fala de violência sexual, a gente atrela uma coisa chamada liberdade sexual, Sim. né? Que é o direito da pessoa de escolher ou não. Mas essa regra de liberdade, até certo ponto, ela vale para o adolescente. Para a criança, não. A criança ainda não tem o amadurecimento Pra para ter uma entender noção sobre isso do- aqui. Criança é para brincar. Se eu pudesse voltar para brincar, né, eu voltava, porque brincar é bom demais. Entendeu? Criança não tem que estar pensando nisso. Não é o momento para isso. Criança tem que brincar, Criança tem que tem que curtir, estudar, tem que né? estudar, entendeu? Então, quando a gente fala de liberdade, é mais para o adolescente. Para a criança é um direito. É a dignidade da criança que está em jogo. E é muito comum a gente ver hoje em dia os adultos sexualizando as crianças, né? Isso eu acho eu acho horrível isso. Quando eu vejo as crianças passando no Instagram, dançando funk, os pais falando, de namoradinho, que não sei o quê. Gente, isso é sexualizar total a criança. Ela vai ter... Ridicularizando, né? A criança vai ter 12 anos achar que pode ficar fazendo essas coisas que não é pra idade da criatura. Aí é uma questão que também da própria sociedade que quer envelhecer as crianças mais rápido. E isso é muito cultural. Amadurecer mais rápido. É muito cultural também. E acaba causando prejuízo. Chega, fica nos nervos. Acaba causando prejuízo. Não é legal, né? O que é legal para criança? É brincar, é curtir, é praticar um esporte. Exato. Ai, que Entendeu? É fazer ideia. amizade. E não tá Quem dera. pensando em sexo, né, pessoal? Criança Óbvio, não tá que- pensando em sexo. Criança não devia nem saber o que é isso. Na minha época. Não, na minha. Olha, Eu tenho eu com 50 anos de idade, na minha Parou, né? Ó. Tá cometendo bullying, Na legal. minha época. Cometendo bullying. Eu tenho 15 anos, já não sou criança, mas também não sou homem dos idoso. Vou fazer 16 agora. Mas quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos, também não foi agora 2015, foi mais pra trás. Eu pensava que ia nascer mulher. Hoje em dia as crianças já querem brincar de fazer filho. Eu fico, gente, pelo amor de Deus. Sabe quando é que eu fiquei muito triste na As minha crianças vida? viram pipoquinha, gente. Quando eu descobri que Papai Noel não existia. Eu total. Né? Quando eu descobri Eu que meus tenho pais trauma, compravam os né? presentes, gente, como assim não é um Da velho? fadinha, A fadinha do dente, Quando meu eu vi minha mãe Deus. colocando dinheiro aí. Gente, eu peguei Né? trauma, na moral, eu peguei trauma. Né? Eu peguei um trauma Que coisa mais saudável, né? gostosa do que acordar e apresentar debaixo da cama? Então, é um trauma saudável. É o único que eu passo pano, Mas essa questão de adultilizar, sei lá, deixar as crianças, querer que as crianças sejam adultas, isso é horrível. Né? A gente costuma dizer que é centralizar no adulto. Uhum. A gente chama, fala um nome difícil, tá? Nome Ui. difícil. Sociedade adulta ao centro. É o quê? Centrada no adulto.
Tudo voltado para o adulto, Tudo Adulto voltado, aceita burra. Só o adulto Tudo pode. voltado. Só o adulto que pode, só o adulto só que ele decide, As só o crianças adulto que que se tem dão, voz, Ui. só o adulto que pode falar. Se esse menino tá falando uma coisa que esse menino tá inventando, isso é conversa. Ei, aquela Sim, questão, né? cabeça É do muito menino. novo, não tem O desafio. menino não sabe o que tá falando. Nossa, eu odeio essa Fulano frase. de tal jamais faria Eu isso. tô, meu Deus. Não. Já nessa parte de ele não sabe o que tá falando. Como que eu posso identificar que eu tô sendo vítima de um crime desse? De uma. Ah, porque Posso falar? quando a criança fala, tipo, ai, titio tá me abusando. Aí o titio pai pegou- fala, titio ah, pegou não nessa sabe do que parte tá eu não falando. gostei. Geralmente, a criança, por estar nesse espaço de criança, né, na condição de criança, ela ainda não vai nem saber falar abusado, né? Ela não vai chegar pra você, ela vai chegar aqui pro delegado, doutor, estão me abusando. Muitas vezes, ou pode, dependendo do nível de acesso que ela tem à informação, não é? É, dependendo da... Mas muitas vezes ela vai usar outros termos. Ou ela pode falar isso através de um desenho, ou ela pode fazer isso através da mudança de comportamento dela. Uma criança que a infância para ser, como o doutor falou, um espaço de descobertas, um espaço lúdico, de Diversão. brincadeiras, não é de ir para a escola, entender que a criança é um sujeito de direitos, é que ela tem direitos, certo? Apresentar para a criança o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês conhecem o ECA? Conheço. Ótimo, muito bem. Inclusive, o maior erro que eu vejo na escola é não apresentar o ECA. Eu fui conhecer com 15, 14 anos. É né? pouco Que não é discutido. ECA, é Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Esse negócio de ECA, eu vou falar É Estatuto não é da ECA. Criança e Adolescente. Então, muitas vezes, essa criança ela não sabe nem o que falar porque é algo fora da faixa etária dela. Mas incomodou ali, né? Exatamente. E Começa a ter medo de tipo, ficar perto de algum adulto. Exatamente. Eu não quero Pode ficar perto sozinho com Pode ele. acontecer a mesma coisa. Ai, gente. São mudanças de comportamento e também são mudanças extremas, né, doutor? Por exemplo, uma criança, ao mesmo tempo que ela pode ficar extremamente assustada e mudar de comportamento na presença de determinado adulto, ela também pode querer estar muito na presença daquele adulto. Como Ela assim? pode, por exemplo, uma criança que procura muito um adulto, fica muito perto dele, porque esse adulto, muitas vezes, esse agressor, e aí ele pode ser homem ou mulher, tá? Pode ser os dois, né? Nem sempre ele vai chegar batendo, nem sempre ele vai chegar gritando, Falando alto. Ele vai querer alguém comum. conquistar a confiança da... Exatamente. Agora você pegou no Criança ponto mesmo, exato, minha né? amiga. Inteligente, vai passar aqui na prova. Eu faço, não é? Não, já passou. Isso aí Então, veio assim, essa criança, na presença desse adulto ele já tem um vínculo ali de afeto. É alguém que a criança confia, alguém que muitas vezes a criança gosta, que leva a criança para a escola, que dá presente para a Já criança. conquista ela antes. Exatamente. E o mais forte é alguém que os outros adultos confiam, Ai, eu pulo do gato aí. certo? Eu pulo do confio gato. muito nesse tio que a gente vê que as crianças são abusadas por gente da própria família também. Exato. Aí eu confio nele, então eu vou Assim, deixar. não é verdade, porque eu confio nele. Eu não Por isso que aí a gente vê descrédito na palavra da criança. Quando a criança fala que o adulto, não é? Fez algo contra ela, aí o adulto fala, não. Deve Fulano, estar vendo Você coisa. tá confundindo carinho com violência. Ai, né? Seu tio é legal, sua tia é legal. Só que aí é o momento, como o doutor já falou, de ouvir a criança, de ficar atento aos sinais apresentados por essa criança. O adulto que se dá, adulto aqui não, é criança, né? É criança. A gente tá falando de criança. Mas é um assunto bem chato de se falar, né? Mas agora a questão é, como é que eu me protejo da violência sexual? Tanto em questão social quanto questão penal. Bem, vamos lá. Uma criança, você falar da criança se proteger, dependendo da idade da criança, É meio difícil. é É complicado. complicado, né? É complicado. Como é que uma criança está aprendendo, né? E nós somos os animais assim mais frágeis que tem. Né? Você vê aí um oncinho, um leãozinho, quando ele sai, ele já sai andando, ele Já já saiu. nós não, é um bebezinho inocente que mal consegue se Sensível. mexer, que chora muito. E aí demora para a criança aprender a se defender, não é isso? Ela vai começar a aprender a se defender quando ela começa a ficar adolescente, que ela começa a entender as Consegue coisas. entender as coisas. Né? Por isso que quando a gente vai analisar os dados da violência, a maioria ocorre com crianças mesmo. Criança. Porque é o Porque que ela mais... ainda não sabe se defender direito. O adolescente ele já começa a se Já comportar. tem um entendimento. E aí como é que uma criança vai se defender? Vai se defender. Isso aí é um papel da sociedade.
Entendeu? E isso aí é o papel de políticas da sociedade, de educação dos pais. Porque uma criança, muitas vezes, dependendo da idade dela, ela não consegue entender que está sofrendo uma violência. Exato. E até, interrompendo o seu legado, mil perdões, mas a questão do familiar, que a criança fica muito colado nele, né? Por causa dessa questão do carinho que o abusador quer trazer. Por que exatamente a criança quer ficar perto de alguém que a incomodou? É só porque eu não tinha entendido esse direito, eu esqueci de perguntar. É porque a criança, às vezes, ela não tem a noção do que é a violência, de que aquilo ali que ela está sofrendo é uma violência. Né? Então ela pode entender um ato que é uma violência como se fosse um ato de carinho, mas que não é. Que só está na cabeça ruim e mal do adulto. Do agressor. E outra coisa muito importante é entender que essa violência, diferente do que a sociedade pensa mesmo, né? Não é uma violência, por exemplo, que vai deixar marcas no corpo, muitas vezes. O adulto ele não chega batendo, ou, ele não chega gritando, então ele chega de uma forma doce mesmo, dócil, né? Porque o que é a violência sexual? Ela pode acontecer com contato físico, né? Ou sem contato físico. Por exemplo, fotografar uma criança sem roupa. É o que, delegado? Violência. Filmar a criança sem roupa. Violência, né? Colocar a criança para ter acesso a conteúdos pornográficos. Também violência. E isso não é menor, né? Não é menos grave ou mais grave do que a violência. Continua sendo violência do mesmo jeito. Por isso que é difícil para a criança entender, porque é confuso para ela. Certo? É um adulto que ela gosta, é um adulto que ela confia. E como é que esse adulto chega? Vamos brincar? Certo? Vamos brincar? Isso aqui é carinho, ou então dando presentes, tá certo? Por isso que é tão confuso para a cabeça da criança. Por isso que a gente tem que educar os adultos, quando a questão é a criança, né? Bem mais Não pode pegar nessa parte aqui, ó. Isso, pegar, e ensinando para ela. Eu não sei se vocês já viram, tem um bonequinho que mostra onde o toque é legal e onde não é tão bacana. Tem um bonequinho que Caraca, mostra. Não sei que bacana. Tem do Pipi Fifi, da Carolina Cara. Tem. Pronto, aí. Mas aqui no meu livro também, olha, eu trago, né, o corpo como se fosse um sinal de trânsito. E aí, esse sinal de trânsito, por exemplo, tem a parte do que pode ser tocada, atenção, e onde não pode ser tocada. É como se fosse realmente um sinal. Isso, Aqui pode, verde, Aqui, ó, presta atenção. Opa, tá pegando aqui, já não é legal. Mas é o que eu falo pra criança? Mesmo onde pode ser tocado, se você não se sentir bem, por exemplo, um aperto de mão, colocar a mão no ombro, na cabeça, se a criança se sentir desconfortável, se aquilo não for bom para ela pode dizer não, eu não quero, não, você não pode, e o adulto, e o adulto tem a obrigação de respeitar. Nossa, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, inclusive já vi na minha família, a criança, normalmente um primo assim, pequenininho, não querer cumprimentar um tio muito antigo, que não conhece, que a criança não conhece, não tem convívio. Aí o tio já quer chegar com dá um beijinho aqui, dá um abraço, a criança não quer, e o pai quer forçar. Exatamente. Porque quer causar boa impressão, não seja mal educado, não sei o quê, mas a criança fica desconfortável, muitas vezes ela não quer isso, aí fica forçando. Aí eu parei a pensar, caraca, isso aí tem esse papel tá meio complicado, tá estranho, né, isso aí. E se a criança não fizer isso, não quer dizer que ela seja uma criança mal educada. Exato. Simplesmente ela é uma criança, né, que tem... A gente tem um espaço da gente. Exato. Quando a pessoa invade esse espaço, eu tenho que deixar, não tenho? Né? Então se eu não deixei é porque eu não quero. Por que vai forçar? Isso vale para criança, para adulto, para qualquer pessoa. Por exemplo, se eu chegar assim na Bruna e ela deixar eu chegar, é uma Pronto. coisa. Agora ela fala assim, opa, saia daqui. Sai daqui, ó. Já é outros 500. Às vezes é só com o olhar ela faz isso. Na hora que tu vem, ela faz assim, ó. Ei, olhar de mulher dá medo, viu? Meu irmão. Olha só assim, ó. Ela já tá te dizendo ali que não é pra mim. Com um olhar, eu já tô sentindo minha morte vir em 300 mil formas diferentes. Mas é assim. Mas pior que, infelizmente, hoje em dia, se não dá medo, não tem muito o que fazer. Porque, como os agressores eles não estão nem aí para nossos direitos, se não for na base do medo, muitas vezes, de causar o medo, de ir para uma agressão ou para uma ameaça, eles não param. E isso é uma coisa muito chata, por ter que recorrer a meios como esse, que até algo que não é nada recomendado. Igual você lutar contra um assaltante. Gente, é burrice. O cara tá com uma arma, você vai lutar contra... Não tem como, é burrice.
Aí é uma pai. dúvida que eu tenho muito grande, porque a gente vê adolescentes que têm relacionamentos normais com adultos de 23 anos, 32. A galerinha de 13, 14, né? Eu queria saber Vou quando explicar. que já é considerado crime e qual é a pena. Pronto, vamos lá. Dependendo do consentimento da pessoa, porque eu Pronto. vejo isso. Para a lei, vamos começar por aí, para vocês entenderem. Para a lei. Lei. Uma coisa é a Organização Mundial de Saúde, outra coisa é para a lei. Para a lei, adolescente a partir dos 12 anos. Joia. Certo? E a gente costuma dizer assim, tu lembra que eu falei que tinha uma outra delegacia, Sim. a DCA, né? Que é Quando a um 17 adolescente comete um erro, né? A gente chama disso que ele está em conflito com a lei. Ele não comete crime, adolescente, ele comete ato infracional. E mais infrações. E né? aí, a partir dos 12 anos, né, esse adolescente já pode, né, dentro do ato infracional, ter um tipo de responsabilização que é Uma diferente da do punição. adulto. Exato. É diferente da do adulto, Até tá? porque a cabeça é Até os diferente, 18 anos vai assim, certo? Até os 18 anos vai assim. E aí nós vamos agora para a violência. Às vezes as pessoas se confundem por causa disso, por causa dos 12 anos. Passou dos 12 anos, é adolescente. Uhum. Agora vamos para a violência. Vamos para a violência sexual, que foi a tua dúvida, tá? O que é que acontece? A gente tem dois tipos de crime que a gente chama de estupro e estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável tem a pena até 15 anos. E o estupro tem a pena até 10. Tá? O estupro de vulnerável, ele acontece com quem tem menos de 14 anos. Se eu tiver 14 anos em diante, já é estupro. Se eu tiver menos de 14 anos, é estupro de vulnerável. Tá? Então, o que é que acontece nesse crime? Esse crime não interessa se a pessoa quis ou não quis. Entre aspas, Consentimento né? ou não. Não interessa o consentimento. Tá? É crime. É crime. Mas aí as pessoas se confundem. Por quê? Porque a lei já diz que a partir de 12 é adolescente. Mas vamos pegar 12, não. Vamos pegar a idade que ela diz, 13, que é a idade que confunde mais. Né? Tem 13 anos e namora com um menino de 16 ou com um adulto de 20. Né? Teve crime aqui, se ele fez algum, vamos supor, algum Algum né? ato, teve. Não pode, com menos de 14 anos, não pode. Caraca. Entendeu? Agora eu tô parando pra pensar aqui, porque assim, meus pais têm 10 anos de diferença, né? Meus pais. Ai, Os dois eram da igreja na época. Minha mãe tinha 14, meu pai 24. Mas graças a Deus ele nunca levantou um dedo pra minha mãe. E enfim, foi um negócio da igreja ali, mas agora tu pode pensar. Eu até conversei isso com a minha mãe esses dias. Mãe, o pai era pedófilo. Aí ela, minha filha, mas graças a Deus ele era respeitoso, ele realmente me ama, então tudo deu certo. Mas agora eu perguntei pra ela, se hoje em dia eu, com 15 anos, namorasse alguém de 25, a senhora ia deixar ela? Aí a conversa é outra. é vivendo e aprendendo A fazer viver- pior, né? Meu Ei, pai que A minha chance foi 1 em 1 milhão, a sua pode não ser. Agora, ó, passou de 14, tá? Passou de 14 anos. Pode namorar, né? Ou não pode namorar? Como é que funciona isso? Pode ter um companheiro. Tem que ser adulto? Pode ser adulto? Não pode ser adulto? Tem que ser faixa Como é etária que ali, tem que ser a né? mesma faixa etária? A partir de 14 anos só configura estupro. Só é estupro se não tiver o consentimento. Ou seja, não quis. Ou se houver uma coisa que a gente chama de exploração sexual. Pelo amor. Que é aquela pessoa explorar sexualmente aquele adolescente. Tipo, eu quero um favorzinho teu aqui e eu vou te dar um celular em troca. Já é crime. A criança e o adolescente, ela não tá com você namorando porque quer. Que é por causa Mas porque das coisas você que você está dá, né? explorando ela. Essa é a diferença entre o abuso e a exploração. Né? No abuso vai ser a utilização do corpo da criança e do adolescente, né? Para satisfação daquele adulto. Já na exploração vai ter uma troca, como o doutor já bem pontuou. Seja ela financeira, seja por comida também, se existe. Pode ser. Né? seja por ameaça Exatamente. também. Ameaça, um segredo, né? Sabe um segredo da criança. Não, se você não fizer isso, Eu vou Se você te não- eu vou né? contar pros seus pais. eu vou machucar contar. seus pais, Amém. sua família. isso. Ui. Tem sempre uma troca no meio da exploração. Já no Babado. abuso, não. Mas a partir dos 14 anos, o adolescente ele já tem a questão da liberdade. Do consentimento. Entendeu? Ele né? já tem a questão do consentimento. Mas esse consentimento. Antes disso, não. Mas esse consentimento do adolescente é só até pessoas de 18 anos. Porque, por exemplo, eu tenho 15, né?
eu só poderia me relacionar com alguém até os 18, Não. porque se passar dos 19 já é crime Não. ou não importa? Não importa. Pela lei não importa. Tá bom. Interessante. Socialmente falando, as pessoas condenam. Não, obviamente. Quando há uma diferença de idade muito, muito grande. grande. Mas tu falou dos teus pais, eu lembrei dos meus. Meu pai já faleceu, faleceu com 92 anos, mas ele tinha uma diferença da minha mãe de idade de mais de 20 anos, tá vendo? Ele era 20 anos mais... Minha mãe tá viva ainda. Ele era 20 anos mais velho que ela. E eu achando que os casos dos meus pais eram E eu tô muito aqui, grandes. ó. É aquele negócio de um relacionamento saudável que era a chance de dar certo era pouca, mas Às deu. vezes, exatamente. Às Mas vezes, porque- culturalmente, as pessoas olham com preconceito. Mas às vezes dá certo. Mas às vezes dá certo. É porque Só que antigamente era muito comum as pessoas. Mas é como tu falou aí do teu pai, eu lembrei, né? Porque é Aham. cultural. Exato, cultural. 14 anos as Pessoas casavam mais Exato. cedo. Mas, ó, tem que saber a diferença entre realmente as pessoas. Quando pode, Quando não pode, quando não pode. Quando é uma situação ali que é realmente legal entre os dois, quando não é algo que dá pra ver um desconforto, porque não só socialmente, como uma pessoa de 14 anos namorar alguém de 24, normalmente dá pra ver que normalmente daria errado. Até pela maturidade, a cabeça do adolescente. São fases diferentes, né? Fases diferentes, cabeças diferentes. Então tem que saber ali, tem que entender. Pô, tá bom, tá bacana, dá certo. Mas ali, aquele ali acho que não vai ser muito legal, não, hein? Vamos ver isso aí, hein? Tem que ter uma distinção, né? Mas aí de entram casos e casos. mais os costumes. Entendeu? Mas os Pela costumes, lei, obviamente. pela lei, não haveria. É mais a questão Mas social se dos sua costumes. pergunta, geralmente as pessoas têm dúvida nisso aí mesmo. Pois é. E aí me diz um negócio. Os riscos de violências trazidos pela mídia. Quais são? A internet que é... Rapaz, normalmente dizem que é uma terra sem lei, né? A terra que não tem lei, mas é mentira. Inclusive tem a classificação dos crimes cibernéticos, né? Sim. Que eu sei que não é sua área, mas obviamente você deve entender um pouco, né? Então, não é uma terra sem lei, mas muita gente trata como se fosse uma. Então, ocorre muito crime lá, crime sexual, crime infantil. E eu queria saber os riscos. O que ocorre com a internet hoje? Né? A internet é um mundo novo. A minha geração, né, apesar de eu parecer ter 20... É a minha geração. Na mas, minha época, né? né, eu não tenho 20, né? Eu sou um pouquinho mais velho, mas assim, a gente não teve isso que vocês têm hoje. De acesso ao celular. Às vezes a gente Já viajava para facilidade. conseguir falar com uma pessoa, a gente tinha que ter um telefone fixo, né? Com a linha que passava. Quer dizer, isso não existia na época da O gente. orelhão, né? Tanto que a geração da gente hoje, ela tem até um pouco de dificuldade de lidar com isso aí, entendeu? Vocês não, vocês já estão crescendo com isso, nesse mundo novo, que não é de todo ruim, mas ele é perigoso. O que as pessoas não entendem, tanto o adulto quanto a criança, é que o mundo virtual, ele é tão perigoso quanto o real. Exato. Ele vai causar o mesmo prejuízo. E às vezes é até pior, né? Porque é mais mascarado. É algo mais que a pessoa pode fazer muito no anonimato. Tem um ali. distanciamento. Tem um distanciamento. É algo mais difícil É uma de se dificuldade achar. maior de- Até pra gente investigar Vai é mais investigar. complicado, entendeu? E nesses casos de violência contra a criança, né, violência sexual, tem aplicativos que dá pra mudar a voz, né, no topo. É. É um adulto coloca a voz de uma criança ali, a Exato. criança pensa que está conversando com outra criança. E vai na Já- queda. Vai na Assim onda. acontece com adolescente também. Então, assim, os riscos são enormes. Né? Geralmente o adulto, a gente chama isso de grooming, Grooming? que é o quê? O abusador nas redes sociais. O grooming é ele preparar a vítima para ser abusada. Ele não chega de uma vez pedindo um vídeo teu, não. Tem uma coisa errada tua, não. Vai Ele vai ganhando Vai uma preparando o confiança. terreno Ele diz que é primeiro. criança também, que é um adolescente também. Você não sabe? A gente Não tem, dá pra ver, né? a gente tem como saber quem é a pessoa que está do outro lado? Não tem. Eu estava lendo um livro e esse livro fala uma coisa muito legal, muito bacana. Né? Amigos da internet não são amigos de verdade. Porque você não conhece aquela pessoa, você não sabe De quem tá verdade, do não outro sabe, né? não sabe de verdade, entendeu? Então, é perigoso do mesmo jeito que é na vida real. Primeira coisa que a criança tem que entender. O celular, o que ela está colocando ali, o que ela está vendo, a criança adolescente, tem um risco, tem um perigo. Ela entendendo isso, já está ótimo. Porque ela vai tratar aquele negócio com respeito. Ela vai pensar 2 vezes em mandar Antes uma de foto mexer. dela, certo? Antes de dizer o nome completo dela, Onde antes de mora. dizer a escola onde estuda,
antes de dizer o endereço. Da rotina, né, doutor? Isso. Da rotina. Se ela entender já que aquilo é perigoso, né? Ela já, opa, eu não posso fazer tudo que eu quero aqui. Não é terra sem Não é lei. terra sem lei. E Entendeu? tem uma questão. Hoje em dia, justamente pela facilidade que as mídias trazem, que a rede social, o telefone, o celular, o computador traz, já deixa a criança nasce com a cara no celular. A criança já nasce vendo um desenho animado no celular, já nasce sabendo mexer. Esses dias eu vi um bebê, acho que não tinha 3 meses, mexendo no celular. Botando os videozinhos. Já entendia isso. Mas isso é tão perigoso, porque além da questão da cabeça, os olhos da criança, a mentalidade da criança, tudo vai crescer de uma forma diferente. Ela já vai crescer dominada pela internet, já vai crescer com dependente, né? Dependente da internet. Isso gera um atraso no desenvolvimento saudável, né, da criança, Exato, do adolescente. Vício. E aí entra também a questão do monitoramento dos pais. Exato. Não é tem que ter. proibir. Tem pais que estabelecem a sua partir de determinada idade, né? E também entra a responsabilidade das plataformas. Exato. As estratégias que elas vão usar para que determinados, né, o público de tal idade não tenha acesso a tantos conteúdos, né? Agora a gente está tendo como se chama? Um projeto, né, que está correndo no Senado, no Congresso, no Senado Isso. também, né? Que é para fazer com que as plataformas elas Tem mais responsabilidade. Né? Sim. assumam essa responsabilidade. E a forma de se proteger da violência pelas mídias, como é que faz isso aí? Começa com uma muito simples. Use menos. Olha, é uma boa. E quem Diminua precisa seu muito? tempo de tela. Entendeu? Viva mais o mundo real. Isso serve para os pais, né? Porque às vezes o pai cobra Isso da serve pros criança. pais, viu? O pai cobra da criança, mas não dá o exemplo. Ora, se Tá ali no celular o tempo todo. Menino, sai do celular. Menino, sai do celular. E tá lá no celular o tempo Pai, todo. tô com fome. Vai fazer Então a primeira coisa, diminuir o tempo de tela. Tá? Criança, quando você vai falar de criança, vamos botar até os 12 anos, tá? Que foi a idade que a lei estabelecido, né, considera. pela lei. Criança, o pai tem que estar ali, entendeu? Ele tem que monitorar. O ideal é que não tem Instagram ainda. Ou se tiver, Espera um pouquinho. o pai esteja ali monitorando, olhando o que está sendo, quem são os amigos. Acesso ali, Depois dos às 12 anos, conversas. isso. Depois dos 12 anos, não, aí já, né, começa a ter um entendimento do Dá que é mais certo, do que é errado. liberdade, né? Você vai dando mais liberdade, vai Exato. mostrando o que é certo, o que é errado. E o que é mais importante nisso aí? A confiança. Exato. Não adianta o pai chegar, só qual é o maior erro que o pai pode cometer. Né? Qual é o maior erro que o pai pode cometer? Violentamente pegar, nessa lá, menino. Vai mal nessa lá, não. Aí, ele tá rindo aí porque ele sabe que faz mesmo. Faz. E o pior que faz. Às vezes na intenção de proteger. Mas erra. Erra Entendeu? muito, erra muito. Às vezes, esse uso exagerado, tanto no adulto quanto na criança, causa um adoecimento. Exato. E às vezes é necessário tirar mesmo. Quando aquela criança, aquele adolescente já está viciado, o termo é esse. Entendeu? Ele já não consegue se libertar daquilo ali. Mas Tá? também tem que saber, Ele não né, dorme fazer isso. direito, ele não Aí estuda, começa ele não a- se comunica com as pessoas. Aí o celular não tá legal, não é legal. Né? Então talvez vá ter que te retirar e depois volta de novo aos poucos. A questão é a forma, né? Porque essa comunicação entre os adultos e a criança normalmente é muito grosseira, é muito drástica. Mas por que isso? Eu falei Porque- no começo da entrevista. Falou! E também por causa da questão do... Porque a nossa sociedade nunca entendeu a criança. Nunca! E quer tratar ela como um bicho bruto. Quer tratar Como ela mini- de forma bruta, como um mini- mini adulto. Só que não é assim, criança não tem esse tipo de adulto. Aí quer tirar, não, dá esse negócio aqui. Não, vai ficar não. Aí a criança vai ficar com medo do pai, a criança não vai ter confiança no pai, vai ficar escondendo as E vai coisas. continuar fazendo E tudo vai- Só que escondido. escondido. É uma questão que Aí até... que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Pois é uma questão que até eu acho muito massa lá em casa, por exemplo. Eu tenho muita confiança com meus pais, porque eles me ensinaram a fazer as coisas com respeito. Eles me respeitam, eu respeito eles, eu respeito a privacidade deles, eles respeitam a minha privacidade. E tem aquele consenso, sabe? Então, eu não tenho medo algum de contar as coisas que eu ouvi pra eles. Por exemplo, eu beijei um garotinho ali, pronto, vou contar pros meus pais. Tem gente que não faz isso. Tem gente que tem medo, não é? De o pai ficar, ai meu Deus do céu,
meu pai vai me bater, meu pai não vai querer que eu faça isso, meu Deus do céu. É a confiança, é a forma de falar, de comunicar, que é uma questão muito importante da confiança dos pais, que é muito associado à questão da violência, porque a criança fica com medo de contar pro pai. Esse negócio da violência é tão interessante, o negócio da confiança, aliás, é tão interessante que a gente usa um termozinho quando a gente vai falar que a criança vai falar a violência para alguém, que ela deve procurar um adulto de confiança. Porque não adianta. E nem sempre é o pai e a mãe. Exato. Entendeu? Às vezes é um tio, um vizinho, Aí um primo mais velho. Exato. Aí Uhum. depois a criança vai contar, vai contar as coisas pra algum tio, algum amigo, um avô. Aí o pai fica, por que não falou pra mim? Aí não diga, assim pode, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Às vezes essa violência acontece dentro de casa. Por isso que a gente não pode dizer, né? Procure a mamãe, procure o papai, porque muitas vezes são É a mamãe e papai, né? Então, isso que eu tô falando é muito importante, procurar um adulto de confiança, né? Um adulto de proteção. Você usa muito essa frase também, sabe, doutor? E outra coisa também, dentro da questão virtual, gente, aí é mais voltado para os pais, né? Geralmente o bebezinho nasceu ali, é uma exposição danada da criança, né? Sim. Principalmente, a gente precisa ter uma atenção muito grande de não fotografar a criança sem roupa. Mas eu não fiz por maldade, né? A gente entende que não foi por maldade, né? Gravou porque fez uma coisa Mas, engraçada. a partir do momento que tá na rede, pronto. Aí já é Aí alimenta, presa né? fácil. Alimenta ali toda uma rede, né? De pedofilia Muitas virtual. pessoas têm acesso. Mas já isso. Mas eu apaguei, não importa. Alguém já salvou, alguém já printou, printou, aí né? já Aí passa. Inclusive, meu irmão tem uma foto no banheiro, que ele tá peladinho quando ele era bebezinho, criancinha. Coisa mais fofa do mundo. Mas hoje em dia não tem como fazer isso. E às vezes teve, o agressor, né, ele pega várias imagens de várias situações, ele coloca num contexto sexualizado. Uhum. E às vezes as crianças estão de roupa naquelas imagens. Mas, por exemplo, é um bebezinho de biquíni na praia, né? É uma adolescente um pouquinho maior com a sainha. Ele coloca aquilo num contexto Pra poder sexualizar. para poder sexualizar. A mente dos cabos é ruim, né, cara? Eles inventam, tem que criar um contexto todinho pra sexualizar uma criança. Quão perverso é a mente de um ser humano assim, né? Meu Deus. Mas aí, já entrando nessa parte do assunto, o que as autoridades estão fazem contra isso? Pronto. A internet, como ele falou muito bem, né? A terra sem lei, né? A terra sem lei, na verdade, não é. Existe. Mas o que é que acontece? A internet é algo novo. Nessa vida virtual que a gente tem hoje, todo mundo tem uma vida virtual, é algo novo, né? Quem é que não tem um Instagram aqui, um perfil? Poucas pessoas. Eu tenho uns colegas delegados que não tem. ele até tem, mas ele não posta nada. Ai, não gosta, É, Só aquele pra ver. Ele disse que é só pra ver os outros. É só bater ali e falar que tem. Mas ele praticamente não usa. Então quando usa é pra olhar os outros, né? Só pra... Sei. Mas aí o que acontece? Hoje em dia a lei está tentando acompanhar essa evolução, é a tecnologia. A gente vive. Daqui a pouco a tecnologia vai evoluir também para robótica. Mais ainda. Né? Onde é que na minha época tinha robótica na escola? Meus filhos estudam robótica É a hoje. coisa mais comum no mundo. Ter robótica, né? Robótica. Então a tendência é isso avançar e a lei tentar acompanhar isso. Então, respondendo a tua pergunta, hoje a gente tem sim, a Polícia Federal foi quem começou a combater esses crimes de pedofilia na internet, e hoje a Polícia Civil também faz, hoje o Ministério Público também já está O Conselho fazendo. Tutelar também é um dos principais agentes. Inclusive, tem que quebrar o tabu do Conselho Tutelar da medo da criança, né? Porque, nossa, o maior medo quando era Não, mas criança. já é as escolas que criam esse Pois é. monstro do Conselho Tutelar. Ai, se você não fazer atividade e faltar, vou te muito. tirar da tua família. Meu irmão, eu me cagava de vez no Conselho Tutelar. Não. Só depois de grande que eu percebi que o Conselho Tutelar é pra ajudar a gente, não é? Isso. O Conselho Tutelar ele foi criado para ajudar as crianças e adolescentes. Né? Essa visão que as pessoas têm do Conselho Tutelar de punidor, né? Monstro, De um monstro de castiga, né? Na verdade, não é isso que acontece. É o Só que o castigo Conselho por Tutelar, quando ele tem que tomar uma atitude, essa atitude às vezes não agrada. Exato. E por isso que as pessoas têm essa sensação de que o Conselho Tutelar é mau, é ruim, é uma coisa ruim. Mas não é, na verdade, não é para ser. Exato. O engraçado é que quem normalmente é punido são os adultos e não as crianças. Mas eles revertem a situação pra gente ter medo. Tipo, é bizarro isso, né, cara? É bizarro. Não é para ser assim. Não né? é Hoje, pra ser. Não hoje é a pra gente ser. tem que ter esse cuidado para que a criança já sofreu uma violência. Ela já está fragilizada. Aí tá com É medo igual a de pessoa falar. que vai para o hospital. Você vai para o hospital doente, tá sentindo dor. Aí vai chegar lá, o médico vai gritar com você.
Não dá, tem Né? como Não dá clarão. Vai dar caramba. Cala a boca, menino. Se o braço tá quebrado, a gente já. Né? Tem que ter acessibilidade, né? E a mesma coisa com a criança e adolescente. Até com o adulto mesmo que sofreu um crime, a pessoa chega na delegacia, levaram meu carro, minha moto, que eu trabalhei foi muito pra ter. É um bem. Aí Não vai, desiste, ninguém vai achar mais. Como é que vai falar isso com a pessoa? Não tem vai. como. Entendeu? Então as pessoas têm que ter sensibilidade. O conselho tutelar é isso aí. Entendi. Pô, interessante. E me diz aí, a importância de conversar com os filhos, alunos, adolescentes, enfim, no geral, de 10 a 14 anos sobre o assunto. Como falar? Por que de falar isso? A gente tem uma sociedade que tem muita dificuldade de falar sobre esses assuntos, não é? Sim. E aí, eu como assistente social, né, como escritora e ativista dentro desse contexto de causa, né, que é a questão do combate à violência sexual, eu defendo a educação sexual. E o que é educação sexual? Né? Educação sexual não é a erotização precoce da criança. Inclusive é o que muita gente acha que é, né? Não, Tanto mas que não julgam errado. Julgam muito errado. Mas Julgam não se errado. trata disso. A educação sexual são ações que pretendem somente ajudar aquela criança e aquele adolescente a poder elaborar, não é? Desenvolver suas próprias ferramentas, né? Suas próprias Defesa. estratégias de defesa. Como que é isso, Mônica? Eu vou dar um exemplo muito fácil para mim, assim, bem próximo. Quando criança, eu fui vítima de violência sexual, dos 6 aos 12 anos. No caso que a gente chama de intrafamiliar, né? Que é quando acontece dentro de casa. É um parente. E eu passei 6 anos sofrendo essa violência, certo? E eu não, né? Aí já voltando ao que a gente conversou desde o início, eu não sabia do que se tratava. Por quê? Porque era alguém que eu gostava, alguém que eu confiava. E, sobretudo, que a minha família também confiava. Então, por que não confiar também? Ficava Né? mais difícil de Exatamente. identificar ali. Quando veio a revelação da violência que eu sofri, isso já na adolescência, com 14 anos, eu já estava no ensino médio. Todo mundo começou, mas por que você falou só agora? Por que você me pediu ajuda? Por que demorou tanto? Cobrança, né? Isso, né? A vítima, ela não está ali para ser ouvida. Eu Hoje sim. Hoje temos uma pessoa que faz isso, olha que legal, né? Ué, Mas nem sempre foi assim. Eu sou muito jovem, eu tenho 25 anos, isso foi há pouco tempo. E foi justamente por isso que eu não falei, porque eu não sabia como. Aí foi que eu fiz depois, alguns anos depois, 4 anos depois, escrevi um livro infantil para ajudar as crianças a entenderem o que é essa violência. Passar o que você passou, né? Ajudar a criança a entender que tem um toque de carinho e tem um toque de violência. E esse toque, né, pode ser inclusive feito por pessoas conhecidas, por pessoas que a criança gosta, né, que a criança respeita, enfim. E onde foi que eu fiz essa revelação? Dentro da escola. Escolhi um lugar, né, que a criança passa a maior parte do seu tempo. E foi um professor que percebeu que tinha algo de diferente, algo no seu estranho comigo. comportamento. Disse, Mônica, o que está acontecendo? Não conseguia falar. Isso 3 vezes. Até que um dia ele chegou com um vídeo da apresentadora Xuxa Meneghel. Todo mundo conhece a Xuxa, né? É aquele que tô aqui da Xuxa, hein? Isso, pois pronto. E nesse vídeo, eu até convido aí os adolescentes, né, as crianças, os pais que estão nos ouvindo, para procurar também. Que é bem interessante o relato dela, em que ela falava que tinha sido vítima de violência sexual. Então foi a Xuxa que me disse o que eu tinha vivido. Porque Caraca, até então eu não sabia. não sabia o que era, né? Nenhum adulto da minha infância conversou comigo sobre isso. Caraca. E eu sou super jovem. Eu sou muito jovem. Então imagine quantas e quantas outras vítimas também passaram por isso. Então eu não tive um livro que pudesse dizer, Mônica, isso não é carinho. Isso não é, né? Não é afeto. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma violência. É aquele negócio, E você né, não tem de culpa. acontecer. Isso, exatamente. Então, assim, qual é a melhor forma de prevenir? Qual é a melhor forma, né, de fazer com que as crianças e adolescentes consigam falar? É estabelecer um espaço de diálogo seguro com essas crianças e adolescentes. Que ele entenda que ele tem um corpo e que existe limites entre esses corpos. Aí traz a confiança também, né, disso aí. Exatamente. Por exemplo, que a criança entenda que em algum momento da vida dela, algum adulto vai ter que tocar no corpo dela. Seja para higiene pessoal, seja quando ela adoecer, que ela foi examinada no médico, porém sempre na presença de um adulto de confiança, de um adulto de proteção. E esse toque não vai ser um toque de violência, Vai ser vai ser um toque de cuidado. de cuidado, Certo. de carinho. Mas aí a criança também precisa entender e conseguir diferenciar De o estímulo. toque, né, de afeto do toque de violência. Isso eu não consegui. Mas hoje, Tem como ensinar. hoje a gente tem aqui ferramentas. No estado de
temos outras no Brasil, mas ainda são poucas. A nossa luta é para que a gente possa Aumentar, desenvolver mais. Mente, pra Então, facilitar. é da mesma forma que a gente consegue falar mão, braço, cabeça, que a gente também pode falar sobre as partes íntimas. E falar não, né? Isso. E que cada parte do nosso corpo tem uma função, tá bom? E que isso fica claro para a criança. E principalmente isso que você falou. Que a criança entenda que ela pode dizer não. Não, eu não quero, não, não gostei, não, você não pode. E não ser porque isso tratado como intimida. desrespeito, né? Isso. E também entender que ela é um sujeito de direito. E o que... Não é um mini adulto. Não, Exato, não é adulto. mesmo ela tendo 1,50 de altura, no meu caso. Eu tenho quase 65, ó. Ai, eu tô barbeira do 1,60, mas eu não tenho. Assim, Oi, que foi? Desculpa, não tô... Vocês têm esperança de crescer, a gente não. Só por lado. Sim. É o que as vítimas, pra onde que elas devem correr. Tipo, ai, eu acho que eu tô sendo abusado, eu tô sendo Violentado, vítima desse crime. Pra onde eu posso correr, o que eu posso correr? Olha, hoje tem um negócio muito legal, muito bacana que a lei trouxe, que aqui a gente tem, que a gente está levando essa determinação da lei, né, vamos dizer assim, para todo o Brasil, que é o depoimento especial, a escuta protegida. Isso é o quê? Hoje, antigamente, a criança era ouvida como um mini. Adulto. Vamos usar muito, porque é legal isso aí, porque mostra como era e como hoje é. A evolução, A né? evolução. Então, a criança era ouvida como um mini adulto. Então, a criança chegava na delegacia e a gente ouvia ela como ouvia um adulto. E aí ocorrem erros e erros e erros e erros. Botava ela numa sala. A criança não entende o que está sendo perguntado. Né? Às vezes você induz a criança a falar uma coisa que ela não quer falar, que não aconteceu. Ou é muito Diz que não foi invasivo. nada. Ou então diz que não foi nada. E aí criou uma coisa que a gente chama de depoimento especial. É um protocolo que é baseado em trabalhos científicos, né? Da psicologia, da assistência social, trabalho científico mesmo, em relação ao estudo da memória, como puxar as memórias de uma criança, entendeu? Que é diferente Como da do adulto. conversar com a Como criança. conversar. E existe uma coisa que a gente chama de livre narrativa. Hoje, uma criança ou adolescente, seja na delegacia, seja na frente do juiz, ela não é obrigada a falar se ela não quiser. Entendeu? Isso é interessante, saber disso não. Ela não é obrigada a falar se ela não quiser. Então, E tem a técnica para conversar com ela, que é diferente da conversa que você tem com um adulto. A forma como você vai perguntar sobre a violência é diferente. Exato. Então, hoje, uma criança adolescente, ela não é escutada pelo delegado ou pelo juiz, como ela era escutada. Foi um juiz que criou isso. Era chamado de depoimento sem dano. Aí foi ganhando outros nomes. Então, hoje a gente tem essa ferramenta de pessoas treinadas que vão escutar a criança. E o mais legal disso, e aí como alguém já passou, né? Alguém já viu, é porque nesse depoimento especial, do local para explicar, a criança ela não vai entrar em um processo de revitimização, que a gente chama, né? Que, ou seja, é reviver a violência. Imagina, chega o conselho pela conta. Vai na delegacia, conta. Isso tudo é de novo. E eu passei por isso diversas vezes, né? Quando eu consegui revelar. Aí o conselho lá no CREAS, você sabe o que é o CREAS? Não. Já ouvi falar no CRAS. Já ouvi falar nos dois, na verdade, mas não sei direito do que é. O CREAS é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. E o CRAS é o Centro de Referência na Assistência Social, que a diferença dos dois é, no CRAS a gente trabalha mais a proteção básica, né? A prevenção das violências, já no CREAS ocorreu a violência. Então ali vai ter o atendimento especializado. Já E um ocorreu. pouco mais... No CRAS, Isso. no CRAS A gente previne. e no CREAS já CREAS ocorreu. já ocorreu, exatamente. Então, para evitar que aquela vítima, né, seja criança ou adolescente, ela passe a reviver várias e várias vezes, e muitas vezes por um adulto que não sabe como conduzir, que é como o doutor falou, não é qualquer pessoa que vai estar ali no depoimento especial. É uma pessoa que passou por uma formação, seguindo um protocolo. Não é chegar, bora menino, abre a boca. Isso. Fala logo aí, né? Deixa de enrolação, deixa, eu entendi tudo aqui não. Aí já. E aí outra coisa muito importante, né, doutor? A gente tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia, e uma coisa muito importante no Disque 100, você pode fazer uma denúncia anônima. Você Não precisa saber, não. então você não precisa ficar intimidado. Nossa, eu denunciei, mas Isso. será que... Vai acontecer alguma coisa com Pode ele. denunciar sem medo, não precisa dar endereço, o seu no caso, né? E outra coisa, você não precisa ter certeza da violência. Mas não dúvida. Isso. Vai chegar pra gente, é óbvio que a gente não vai chegar logo prendendo, né, pessoal? É. Vai Mas a investigar. gente vai investigar e vai ver se tem fundamento. Eu pensei que a gente não podia falar sendo só uma dúvida. Não, Não, pode falar.
Que interessante. Então, ó, Não é uma denunciação, né? é uma Não questão. é uma falsa acusação. Exato. Você tá com uma dúvida ali, com ó. dúvida. Pode estar Eu acho que acontecendo aquela isso. criança Eu acho que aquela criança tá tá sofrendo chorando isso. com muita frequência. Pronto, Aí tá você pensa, apanhando. será que ela tá apanhando? Tá. Será que ela tá fazendo Não tá birra? confortável com os adultos, né? Ó, Exato. galera, pois se liga aqui, viu, nessa dica, diz que 100. Qualquer coisinha que vocês estão vendo, tão duvidando ali, tá achando meio estranho? Diz que 100, vamos ver se esse negócio tá certinho, ver se tá direito. Às vezes pode não ser alguma coisa muito legal, pode ser um ambiente que não é confortável. Então ficar ligado aí, E viu? outra coisa, adolescente ou criança, mais para adolescente, não é obrigado a ele estar com adulto para ir na delegacia, não. Ah, é? Sozinho. Ele pode ir sozinho, tá? Ah, que E na hora que ele interessante. chegar lá, a gente vai tomar as providências. Então não precisa estar com adulto, não. Ah, Às isso aí vezes também quer é ir, bacana. né? E não, como é O que adulto não quer o deixar. adulto não quer deixar e tudo, pode chamar um coleguinha e vamos lá, né? Ah, isso é interessante. E um outro espaço também, a gente tem o conselho tutelar. Se não quiser ir, liga, né, doutor? Também. E também, gente, a escola. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Foi na sala de aula, foi na escola que eu falei pela primeira vez. E foi graças ao meu professor que eu estou aqui hoje. Adulto de confiança. Adulto de confiança. Que não morava na minha cidade, que não me conhecia, né? Me conhecia há menos de um ano, só me via na sala de aula. E aí salvou minha vida. Transformou, Caraca, né, a minha vida, certo? que bacana. E eu acho que a gente também poderia até falar, eu convido o doutor para falar melhor, sobre os programas municipais que a gente tem. A gente, inclusive, tem um programa Rede Aquarela, que é lei municipal agora, né? O seu... Fala mais A sobre. Rede Aquarela trabalha com a gente lá na delegacia desde 2004, se eu não me engano, é 2005. Que ela trabalha. O que é a Rede Aquarela? A Rede Aquarela trabalha lá com a delegacia, são psicólogos, assistentes sociais, pessoal da pedagogia também. Que o que é que eles fazem? Quando chega uma situação com uma criança ou adolescente, eles vão acolher aquela criança e aquele adolescente. Né? Ocorreu uma violência ali, a gente já encaminha para a rede imediatamente. Aquela criança ela não vai ser ouvida por delegado, por policial, nada disso. Ela vai para a Rede Aquarela. A gente está preocupado em cuidar da saúde dela. Depois que a gente vai. Aí é problema meu ir atrás da responsabilização do agressor, do adulto. Mas ali, naquele momento, a gente está ali primeiro para proteger aquela criança. E a Rede Aquarela, ela trabalha lá dentro da delegacia, também no fórum, e em outros locais também. Ela é do município e ela é formada por esses profissionais que são profissionais treinados. Inclusive os entrevistadores que eu falei do depoimento especial, tem muita gente da Rede Aquarela que é o entrevistador, que não precisa ser o juiz ou o delegado. Que legal. Viu? Então, para a gente ter acesso, a gente só chegar numa delegacia, sem precisar estar acompanhado nem nada, aí já consegue ter esse contato, esse cuidado. Sim, já tem esse cuidado. Que Você já é legal. encaminhado para o adulto. Entendeu? Você já é encaminhado Que para o adulto. legal. Isso é interessante, isso é bacana. Então, acho que o assunto de hoje fica por aqui. Isso aqui é muito interessante. É um assunto importante, que foi muito legal de ter falado. Muito legal conversar com vocês. E, ó, galera, vocês ficam ligados aí, viu? Porque assunto de violência é um bagulho sério. É delicado. Difícil de E falar. não pode deixar passar, tá bom? Porque uma mãozinha aqui, outra ali, pode virar em algo bem pior. Não é? Isso Então, por favor, doutores? mesmo. Bem, pessoal, então, assim, aproveitem a infância, né? E a juventude de vocês. A melhor coisa que existe na vida da gente é a infância e a juventude. É verdade. E vocês têm que aproveitar essa fase. Então não deixem, tá, que um adulto tirem isso de vocês. Vocês têm que Tirar a falar. futilidade. Tem que falar, tem que dizer, tem que denunciar. Isso é muito importante. Hoje a gente tem leis para isso. E está funcionando direitinho. Tá bom? Isso aí. E lembrar, né, que todo dia 18 de maio, eu sempre falo isso, porque as ações que nós fazemos no Maio Laranja não podem ficar só no Maio Laranja. Dizer também que vocês, crianças, adolescentes, podem pedir ajuda e vocês vão ser ouvidos, não é? Seja na escola, seja na delegacia, com certeza o doutor Carlos com todo mundo. Vou comprar meu Carlos. Tá Certo? certo. E que vocês não estão sozinhos, vocês são sujeitos de direitos e o nosso papel enquanto adulto é de protegê-los e não de violar os direitos de vocês. E isso é muito bacana. Então, gente, muito obrigado por assistirem mais um episódio do Gente Adolescente. Então, ó, um beijo pra todo mundo Beijo, galerinha. Até a próxima. e até a próxima.